castelo forte é o nosso Deus. Nós vamos abrir no livro de... todo mundo está ligado agora. É exatamente essa a intenção. Ninguém ficar de fora do que nós estamos ensinando à igreja, né? Os irmãos estarem atentos aí às instruções, né? Então nós vamos abrir lá no capítulo de número 3. Capítulo 3, hoje nós vamos falar agora cedo do capítulo 3 e à noite eu vou estar fechando sobre parte do capítulo 3 e o capítulo 4. Então, nós vamos ler do verso 1 ao verso 12. Aqui, Malaquias 3, 1 a 12. Bom? Diz assim, lembrando que o capítulo 2, ele encerra com uma pergunta, né? Você vai ver que ele encerra com uma pergunta. E a pergunta é: onde está o Deus do juízo? Então a igreja pode ler comigo até o verso 12? Leiam juntos. Vamos lá? Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá do seu templo o Senhor a quem vós buscais, o anjo da aliança a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo do ourives, como a potassa dos lavandeiros, sentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Chegar-me-ei a vós outros para juízo, serei testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros e contra os que juram falsamente e contra os que defraudam o salário do jornaleiro e oprimem a viúva e o órfão e torcem o direito do estrangeiro, e não temem, diz o Senhor dos exércitos. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não guardastes. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos exércitos. Todas as nações vos clamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, te louvamos pela palavra do Senhor, que é tão poderosa e viva. E à medida que lemos, ela já vai entrando dentro de nós, confrontando, ó Deus, nossas vidas com aquilo que ela diz e nos trazendo de volta aquilo que é plano do Senhor, porque a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ó Deus, fala ao nosso coração através dessa breve exposição e permaneça conosco, Deus, para que nesse momento em que a graça do Senhor se manifeste por meio da pregação, por meio da comunhão dos santos, da ceia do Senhor, Tu nos permita, Pai, desfrutar de um culto vivo, santo e agradável a Ti. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Malaquias, capítulo 3.
Quando a gente prega expositivamente, eu acho muito saudável isso, porque às vezes a gente acha, mas o pastor está pregando aquilo para mim. As pessoas têm essa fantasia de que às vezes a gente está falando para uma ou outra pessoa. Quando a gente prega expositivamente, como eu tenho começado a fazer aqui, a gente está expondo a palavra. Então, o recado é para todos nós, as orientações são para todos nós. E, nesse sentido, é importante, irmãos, porque é muito conteúdo para pouco tempo. Nós temos muita coisa aqui para 1h30 que a gente fica aqui na igreja, e sendo que lá fora a gente vive 24 horas, o tempo todo, de uma pressão de um sistema de vida paganizado. O mundo jaz no maligno. Então, reter esse conteúdo que a gente aprende aqui, ou rever esse conteúdo através, hoje, do YouTube, você vai lá, assiste a mensagem de novo, é extremamente importante para a sua fé. Eu mesmo, às vezes, eu saio daqui, eu vou ouvir o que eu preguei, até para ver se eu falei alguma coisa errada, né? Então, eu quero recomendar que os irmãos façam acesso. Hoje a igreja tem uma coletânea de pregações, de estudos no YouTube. Se não entender alguma coisa, volta lá. Se tem dúvida, pergunta para o pastor, presbítero, alguém que possa instruir. E isso é saudável, porque a gente vai crescendo na palavra do Senhor. E hoje, crentes que não são firmes na palavra de Deus são como palha ao vento, né? As falsas doutrinas, os falsos ensinos, as percepções erradas da vida podem acontecer. Isso traz um prejuízo para a vida espiritual, para firmar conteúdos doutrinários, para a ética, né? E para o testemunho também. Tá bom? Então, nós vamos lá. Malaquias. Nome Malaquias significa mensageiro, né? Então, hoje nós vamos falar o mensageiro, o anjo da aliança e as suas confrontações. O que é isso? Fazendo uma revisãozinha, capítulo 2. Nós vimos que naquele momento Israel estava entristecendo o coração de Deus. Quando a gente pega o capítulo 1 e 2, praticamente, o povo está dizendo assim: Senhor, o Senhor não nos tem amado. E o Senhor está dizendo: gente, eu estou amando vocês. Deus está mostrando que Ele ama a nação de Israel. Eles estão dizendo assim: Senhor, nós não temos desonrado o Senhor. E Deus está dizendo: vocês têm me desonrado. E de que forma vocês têm me desonrado? Eu disse na semana passada que a forma de culto no Velho Testamento não é como hoje, que você pega o seu carro, ou vem a pé, ou vem de ônibus, e senta e traduz a sua oferta de maneira monetária, trazendo o seu dízimo em dinheiro, né? Assim, no contexto do Velho Testamento, cada pessoa que saía de casa para ir para o tabernáculo ou para ir para o templo, ele tinha que trazer ou um bolo, ou um carneiro, ou um boi, ou uma vaca, ou um pão. Era dessa forma que isso era apresentado para o sacerdote, e o sacerdote colocava no altar do Senhor, e aí vinha fogo do céu sobre aquela oferta. Se fosse uma oferta perfeita, Deus recebia; se não fosse, Deus não recebia. E o povo estava trazendo pão imundo, animal coxo, coisas assim, o que era ruim, traziam para o culto. E Deus dizendo assim: não vou aceitar nem o ofertante e nem a oferta. Dessa forma, não. Nem uma coisa e nem outra. Então, no capítulo 1, nós temos essa circunstância em que Deus está vendo um certo cinismo da nação de Israel em relação ao culto. E aí, no capítulo 2, isso continua. Mas Deus quer atacar um outro problema. Lá no livro de Levíticos e em Números, Deus faz uma aliança com os filhos, com Arão. E essa aliança era para que Deus pudesse abençoar a descendência de Arão, né, os levitas, com vida e paz. E Deus disse: eu vou abençoar. Esse é o meu compromisso. Mas, à medida que a descendência de Arão, os que estavam servindo ao Senhor, desde sacerdotes e levitas, não estavam sendo fiéis ao Senhor, isso trouxe um grande problema na relação de Deus com o povo. E Deus está mostrando que o povo precisava voltar àquela aliança. E essa quebra-aliança
de aliança, que era uma aliança espiritual, estava fazendo também que eles fizessem outras alianças com povos que Deus disse para não fazerem aliança. Ou seja, quando se quebra a comunhão com Deus, vai se fazendo outras pequenas alianças, e essas alianças são perniciosas, são pecaminosas. E é exatamente isso que está acontecendo naquele contexto. Eles estão quebrando a aliança com Deus, e a quebra de aliança com Deus agora faz com que eles façam alianças com nações pagãs, com povos pagãos, e aí estavam tendo casamentos com povos que não eram povo da aliança, e havia uma influência e uma assimilação, tanto cultural quanto espiritual. E aí o que estava acontecendo? Estavam profanando o culto, a adoração a Deus. E aí Deus então vai falar no capítulo 2 o problema que Israel estava tendo, que era o divórcio, onde Deus diz assim, que ele odiava o divórcio. Então, Deus não passa a mão por cima, né? Aí Jesus, depois do Novo Testamento, vai dizer que o divórcio veio por causa da dureza, mas não é isso que Deus quer. O princípio não é esse. Então, Deus está tratando uma questão, irmãos, porque era Israel que estava vivendo esse comportamento pecaminoso. Deus poderia até esperar isso de outras nações que não conheciam a lei, mas era o povo hebreu que estava vivendo isso. E eu não sei se vocês têm percebido a quantidade de divórcios que a gente tem tido também no meio dos evangélicos, dos protestantes, quer seja entre pastores, né, quer seja entre os membros. E a gente pode dizer, Deus se agrada disso? Não, Deus nunca se agradou disso. Como também agora não vai se agradar, se a gente pegar uma análise dessa questão, né? Então, tudo isso está acontecendo, né? Essa comunhão sendo quebrada, Deus queria trazer a nação de Israel de volta. Por isso, manda o profeta Malaquias. Lembrando que Malaquias significa mensageiro. O mensageiro, ele tinha que comunicar a mensagem de Deus para trazer o povo de volta. E à medida que o povo voltasse para o Senhor, isso traria uma renovação dessa aliança com Deus, né? Qual a conexão do capítulo 2 para o capítulo 3? Essa conexão está exatamente por meio de uma pergunta irônica. Deus está fazendo perguntas, colocando essas perguntas na boca dos israelitas, daquilo que eles estavam falando com ele, Deus. Do meu nome. Ele está lembrando uma aliança que foi feita lá atrás com Levi, com a tribo de Levi. E aí a minha aliança, ela consiste em vida e paz. E à medida que o povo hebreu quebrava essa aliança, deixava de ter vida e deixava de ter paz. Então, a resposta de Deus no capítulo 3 é uma resposta onde Deus começa, então, a trazer uma direção para esse questionamento que eles estavam tendo. Tá? E aí, entrando agora no capítulo 3, que a gente vai ver, então, que a resposta de Deus tem a ver com 2 enviados. E a gente pode citar João Batista e Jesus. Lembrando que o livro de Malaquias foi escrito no ano 435. Então, você tem que pegar de trás para frente. 435, 300, 100, 90, 10, aí não tem ano zero, né? Até que chegue o nascimento de Jesus. Então, é contado de trás para frente, que a gente vai, então, fazer análise desse período, que é o período antes de Cristo. E agora, com o advento de Cristo, então, vem o período depois de Cristo. Tá? Então, de trás para frente, 400 anos antes. Lembrando que houve 400 anos, que a gente chama, quem se lembra aqui pode falar, 400 anos de silêncio. Entre o último livro do Velho Testamento e o primeiro livro de Mateus, que o que descreve o nascimento de Jesus, tem 400 anos de silêncio, onde Deus não levanta profeta, Deus não fala nada, é o chamado período interbíblico. Deus não levanta ninguém para preparar todo um cenário
para que Cristo venha. Então, Malaquias é esse último profeta que Deus levanta no contexto do Velho Testamento, como esse mensageiro, para falar para a nação de Israel: olha, vocês estão achando que não tem juízo, né? Então eu vou enviar o mensageiro, vai dizer para vocês o que está por acontecer. Então, a primeira resposta que nós temos aqui, a palavra mensageiro significa, então, o que carrega uma mensagem. Primeira resposta, o envio do mensageiro. Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Então, aqui nós temos uma descrição do profeta Malaquias sendo usado por Deus para dizer para a nação de Israel que haveria vir alguém que anunciaria a profecia, uma palavra de preparação de caminho. Esse, evidentemente, é um anúncio de que João Batista haveria de vir. Haveria de pregar arrependimento e batizar pessoas, mas que também viria para preparar o caminho do ministério de Jesus. A nação de Israel deveria, portanto, perseverar aguardando as ações de Deus no tempo e na história. Então, irmãos, nós hoje aqui estamos vivendo um tempo que a gente não está olhando para frente, como nós cantamos, aguardando a volta de Jesus. Naquele contexto, eles estavam vivendo um tempo ainda que Cristo não tinha vindo ainda. Então, eles tinham que guardar a esperança e a promessa da primeira vinda de Jesus. Então, se eu perguntar qual a sua diferença entre você e eles? Nenhuma. Lá eles pegavam a primeira, aqui a gente está esperando o quê? A segunda. E nesse sentido, nós temos que ter esperança, firmeza, convicção e guardar essa promessa no nosso coração. O que estava acontecendo? O tempo estava passando e eles estavam perdendo o fôlego, perdendo o ânimo, perdendo o entusiasmo, perdendo aquele vigor. E qualquer coisa estava seduzindo a nação de Israel para dar as costas para Deus. A resposta de Deus, ainda no capítulo 3, quando ele está dizendo: eu vou enviar o meu mensageiro, um seria esse que prepararia o caminho. E a segunda resposta que nós podemos encontrar, eu peço à igreja que leia comigo o capítulo de número 3, o verso de número 1. 3:1. Leiamos. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá o seu tempo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Perceba o seguinte, a expressão anjo da aliança. Você já tinha visto essa expressão? Anjo da aliança. Só é utilizado no livro de Malaquias. A maioria das versões traduzem como o mensageiro da aliança. Seria o mensageiro da aliança citado anteriormente? Não. Fala anjo da aliança, o mensageiro da aliança. Esse anjo da aliança, o mensageiro da aliança, irmãos, é uma palavra apontando para Jesus. Você se lembra que Paulo fala que Jesus seria o mediador da nova aliança? 1 Timóteo capítulo 2, 5, ele fala assim: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem. Então, lá atrás, ele está falando, vai vir João Batista, que vai pregar arrependimento e vai batizar. Vai vir Jesus, que é o anjo da aliança. Hebreus capítulo 8, 6, agora diz assim: agora com efeito obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também o mediador da superior aliança com base em superiores promessas. Então, nós temos o Novo Testamento apontando para Cristo. Apontando para Cristo. Então, o segundo enviado, o primeiro enviado seria quem? Quem? João Batista. O segundo enviado seria quem? Aqui ele está falando, alguém que viria para preparar o caminho, e outro seria o anjo da aliança. Então, o segundo enviado, ou o segundo mensageiro, é uma clara referência sobre Jesus. Visto que a profecia é datada em 435, todos daquela geração iriam morrer até que Cristo nascesse, mas deveriam morrer com a esperança. Ninguém viveria 400 anos.
mas eles deveriam morrer com essa esperança. Nós não sabemos quando Cristo voltará, mas nós temos que saber que se Ele nos chamar, nós estaremos partindo com essa esperança, com essa certeza de que Ele vai voltar para buscar o seu povo. Então, a resposta de Deus no capítulo 3 nos mostra um cenário. A partir, então, dessa constatação que nós temos no livro de Malaquias, nós vemos uma circunstância que vai mostrando um cenário com condições as quais Deus queria mostrar e tratar da nação de Israel, daquele cinismo, daquela ironia que eles estavam tendo em relação a uma vida religiosa e espiritual meio fake news, meio falsa, e que precisava ser consertada, né? Aí nós temos a seguinte descrição. Lá no verso de número 2, diz assim: mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porquanto ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como o derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Gente, o que está acontecendo aqui? Deus está dizendo assim: ó, o mensageiro vai vir, e ele vai vir com uma função. Ele vai vir como o ourives e como o lavandeiro, né? O que é o ourives? Aquela pessoa que produz peças preciosas, que trabalha com prata, que trabalha com ouro, que trabalha com pedras, né? E que ele usa um cadinho. Cadinho é um forno que é utilizado para poder aquecer esse material, né? A prata, o ouro, retirar as impurezas dele e, de alguma forma, fazer a peça que ele se propôs a fazer. O que é o lavandeiro, né? Algumas das irmãs aqui já puderam, certamente há muito tempo atrás, algumas mais antigas, lavaram a roupa no rio. Ia para a beirada do rio ali, ó, e usava sabão. Sabão é potássio. Para que serve sabão? Né? Para que serve a soda? Ali para limpar a roupa, não é? Gente, olha a metáfora simples, mas que a gente consegue entender. Então Deus está dizendo assim: olha, eu vou enviar o mensageiro, e esse mensageiro quem é? João Batista, mas especificamente agora Cristo, e ele será um ourives paciente, um ourives que vai ter paciência. E ourives tem que ter paciência mesmo, porque ele pega todo aquele material, tem que sentar ali, colocar uma lupa para trabalhar com muita habilidade, com refino, cada peça que ele trabalha. Deus é esse que enviou Jesus para ser o ourives, para trabalhar as nossas vidas. Deus é esse que enviou Jesus para ser aquele que, tal qual no livro de Apocalipse, faz a seguinte pergunta: quem são e de onde vêm? São aqueles que foram lavados as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Então começa a perceber que Jesus está no Velho Testamento. Jesus está no Velho Testamento. A palavra de Jesus está no Velho Testamento. Jesus é apontado no Velho Testamento, onde ele é o personagem central. Em todos os livros nós encontramos a referência sobre Jesus. Então, o fogo do ourives depura a prata e o ouro a cerca de 1000 graus. Potassa dos lavandeiros é a soda para lavagem de roupa, o sabão para limpar, né? E ele purifica com paciência, porque diz assim: assentar-se-á como derretedor e purificador. Então o ourives não pode ter pressa, ele tem que ter paciência. Por isso que a nossa santificação, nós somos santificados para a eternidade com Deus, mas Deus trabalha a nossa vida com paciência, porque a santificação é um processo. Deus vai trabalhando dia a dia para remover os carrapichos, aquelas coisas ruins que nós fazemos,
vai tratando de cada um de nós, removendo as impurezas do nosso coração, onde depois a gente olha para trás e fala assim, puxa, eu fiz isso, eu pensei assim, eu agi dessa forma, porque Ourives tem paciência. Nós, às vezes, não temos paciência, nós queremos que todo mundo cresça rápido. Fast food, não tem jeito. Se Deus não tiver misericórdia de nós, irmãos, nós já teríamos sido consumidos. Por isso que Lamentações, capítulo de número 2, fala que as misericórdias do Senhor se renovam cada manhã, 3:22. Porque Deus é esse ourives, Deus é esse lavandeiro. Esses dias atrás, eu tenho algumas camisas brancas, e essas camisas brancas, elas sujam muito aqui, né? Aí eu peguei uma camisa branca e falei, amor, dá um jeito aqui para mim. Eu falei assim, moço, sei não, hein? Assim, essa aqui eu acho que não vai dar para você usar, não, mas eu vou tentar. Ela foi lá, então, pegou o sabão, não sei o quê, deixou de molho, tirou de novo. Ela teve paciência para limpar, tirar a mancha. Deus tem a paciência para limpar, para tirar as nossas manchas. E Deus estava com paciência para limpar, para tirar as manchas de Israel, para que Israel pudesse ser esse povo dele, né, conforme a sua vontade. Ele lava como um lavandeiro, ele é como essa potassa. A ideia de lavar os pecados é uma construção lá do Velho Testamento. Lembrando de Salmos capítulo 51, 3. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois no meu íntimo reconheço as minhas transgressões e trago sempre presente horror do meu pecado. Ou seja, Davi falando isso, Senhor, me lava. Me lava. E Deus está falando para a nação de Israel, olha, eu vou mandar o lavandeiro, eu vou mandar o ourives. E esse ourives é Jesus, esse lavandeiro é Jesus. Quem são os alvos dessa purificação? O que Deus faria e quais pecados deveriam ser eliminados da nação de Israel? Capítulo 3, verso 4 e 5, nós temos aqui a seguinte descrição. Capítulo 3, verso 4, diz assim, então as ofertas de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos, como nos primeiros anos. Você vê então que como é que o povo estava chegando antes para servir a Deus? Como é que o povo estava vindo antes para cultuar ao Senhor? Com animal o quê? Animal cego, animal coxo, pão imundo, né? Animal dilacerado, só ofertas imundas. E isso fez com que Deus falasse, ó, eu não aceito nem a oferta e nem o ofertante. E no capítulo 2, Deus ainda disse assim, se alguém não acendesse o altar, que não houvesse quem adentrasse ao tabernáculo ou ao templo. E eu fiquei pensando, eu disse isso na semana passada, que é como se Deus fosse assim, eu prefiro que não haja culto do que ter um culto dessa forma. Prefiro que não tenha culto do que ter um culto impuro, pagão, mundano, contaminado, sujo. Aí Deus está dizendo assim, eu vou purificar como o ourives, eu vou purificar como o lavandeiro. Para quê? Para que também haja uma alteração nessa oferta, para que as ofertas sejam aceitas, que é exatamente o que nós temos no verso 4. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será o quê? Agradável ao Senhor, como nos dias antigos. Então houve um tempo que Israel celebrava o Senhor de maneira simples e sincera, pura e santa, mas houve um tempo que Israel perdeu a noção disso. Então Deus agora está mostrando o quanto eles deveriam ter uma mudança. E diz assim, porque os filhos de Levi, porque Deus havia feito com eles uma aliança de vida e paz. Deus está lembrando, eu fiz uma aliança de vida e paz, e se vocês não forem purificados, vocês não conseguirão trazer essa oferta, vocês não vão desfrutar da bênção e da promessa que foi feita lá atrás, né? Porque Deus quer purificar o seu povo, porque o resultado disso redundaria em ofertas justas. Então a oferta, o culto de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor como nos dias antigos. Deus está chamando a nação ao primeiro
primeiro amor. Antigamente vocês eram mais sinceros. Antigamente vocês me traziam ofertas mais justas, mais puras. Mas hoje vocês me trazem animal dilacerado, cego. Deus está chamando o povo de volta. Vejam, irmãos, que Deus está sempre nos chamando de volta, né? A Bíblia, linguagem de hoje, traz a seguinte versão para o verso 4 e 5. Então as ofertas trazidas pelo povo de Judá e pelos moradores de Jerusalém agradarão a Deus, como acontecia nos tempos passados. O Senhor Todo-Poderoso dizia ao seu povo: eu virei julgá-los e darei sem honra, sem demora, o meu testemunho contra todos os que não me respeitam, isto é, feiticeiros, adúlteros, os que juram falso, os que exploram os trabalhadores e os negam os direitos das viúvas, dos órfãos, dos estrangeiros que vivem com vocês. Então, Deus estava pontuando aquilo que, na verdade, de maneira cirúrgica, estava trazendo problema para a nação de Israel, né? Ele está dizendo assim, olha, que eles estavam com alguns comportamentos pecaminosos. Quando a gente olha para isso aqui, a gente acha, puxa vida, mas Deus está falando pecado. Você tem que ter em mente que Deus havia dado para o povo hebreu a lei moral e outra lei chamada lei, quem se lembra? Cerimonial. Lei moral. Onde é que encontra a lei moral? Os 10 mandamentos. Lei cerimonial. Livro de Números, livro de Levítico, vai falar da lei cerimonial. Por que a lei cerimonial? Porque ao observar aquelas prescrições, a relação no contexto do Velho Testamento era de fé, mas também por uma obediência, um compromisso de obediência em relação a Deus. Então Deus vai dando várias prescrições acerca da lei cerimonial, era de como eles deveriam se apresentar para o culto a Deus. E perceba, irmãos, quando Deus fala assim, chegar-me-ei a vós outros para juízo contra a quebra da lei. Aí, lei moral e lei cerimonial. Feitiçaria, ele fala aqui de feiticeiros. Encantamento. Você se lembra que Êxodo fala assim, não terás outros? Estavam quebrando a lei, porque eles estavam servindo, estavam sendo infiéis aos cônjuges. Êxodo 20:14, não adulterarás. Estavam jurando falsamente. Êxodo 20 e capítulo 23:1, não espalhará falsas notícias. A Bíblia já apontava para nós, pode conferir lá. Não espalhará falsa notícia. Isso é fake news. Não jurará falsamente, né? Ele fala que eles estavam defraudando o salário dos jornaleiros. Lá em Êxodo capítulo 20:15, fala sobre isso, sobre o que é um jornaleiro, né? Aquele que entrega jornal, é aquele que tem uma jornada de um dia de trabalho. Então, alguém que estava trabalhando, na hora de receber, o patrão que era judeu, que sabia das coisas de Deus, ao invés de pagar o certo, pagava errado. Então, eles estavam sendo o quê? Infiéis. Ele fala, aqueles que estavam oprimindo viúvas e órfãos, né? Êxodo capítulo 22, do verso 22 a 24, fala assim, a nenhuma viúva nem órfão afligireis, se de algum modo os afligis, eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor, e a minha ira se acenderá, e vos matarei a espada, vossas mulheres ficarão viúvas, e vossos filhos órfãos. Deus falou, se alguém maltratar uma viúva, vai se ver? Olha só, Deus falando. Quanto é importante a gente tratar bem os órfãos e as viúvas. E isso tudo estava acontecendo na nação de Israel. E fala ainda daqueles que estavam torcendo o direito do estrangeiro. Levítico capítulo 25, 39, fala assim, não te assenhorarás dele com tirania. Ou seja, usurpando direitos. Gente, pecados que estavam atrelados à lei moral e à lei cerimonial. Eles estavam fazendo tudo errado. Aí Deus está dizendo, eu vou purificar vocês. Porque à medida que eu purificar vocês vão agora ter esse entendimento, vão se voltar para mim e vão me apresentar uma oferta justa.
é exatamente isso. E outros pecados foram confrontados pelo próprio Deus. Deus havia declarado o seu ódio em relação ao divórcio, a fé mista, né? O pluralismo religioso que estava ali, em uma religião monoteísta, conforme capítulo 2:11, e o desvio dos estatutos, conforme o verso 7. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros. Judá e Jerusalém deveriam se arrepender e voltar-se para Deus. Em Neemias capítulo 13:10, nós temos ali que os levitas e cantores haviam fugido do campo, haviam fugido da função deles. Então, Deus está dizendo assim, olha, vocês precisam se voltar para mim. E outros pecados, que aí, talvez o que nós mais conheçamos dentro do livro de Malaquias, seja a descrição sobre trazer o dízimo à casa do tesouro. Talvez o que você mais ouvia de Malaquias é exatamente o que está lá no verso 10. Mas vejam que uma coisa vai puxando a outra, uma coisa vai trazendo a outra de volta. Um pecado, né, um abismo chama um outro abismo. O pecado de roubo nos dízimos e ofertas em que nós temos aqui, quando Deus fala assim, eles falam, em que te roubamos? Aí o Senhor fala nos dízimos e nas ofertas. Aí a gente vê, a partir do verso 10, algumas questões. Primeiro, quais as consequências desse roubo, dessa usurpação? Né? Ele fala, com maldição sois amaldiçoados, vós, a nação toda. Então, a ideia do dízimo não é uma ideia só para crente. Sabia disso? Não é só para nós. É inclusive a pessoa que não crê. Uma das coisas que se tem na cultura americana é que muitas pessoas, ainda que não estejam na igreja, eles reservam parte do dinheiro deles para projetos sociais, projetos de incentivo educacional, de desenvolvimento. E isso está atrelado por quê? Porque é uma cultura que vem sendo construída tendo a base as Escrituras. E aí Deus está dizendo assim, a nação toda está em pecado. Aqui não era só o povo hebreu que ia para o templo ou para o tabernáculo, era a nação toda, porque a nação toda não estava dizimando. Quanto nós brasileiros gastamos dinheiro com aquilo que não é pão? E quanto do nosso dinheiro vai para lugares, às vezes, que não vão contribuir em absolutamente nada? Quantas vezes nós temos o dinheiro como um Deus, e ao invés de nós termos ele em nossas mãos, nós passamos a servi-lo. Isso é um grande problema. Então Deus está dizendo assim, olha, a orientação para que isso não aconteça, tragam os dízimos à casa do tesouro. O motivo para que haja mantimento na minha casa é um desafio de fé. Provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, senão derramaria sobre vós bênçãos sem medida. O que Deus faria como resultado dessa fidelidade? Né? Ele fala, por vossa causa repreenderei o devorador, o gafanhoto, que é uma descrição de Joel, capítulo de número 1:4, quando fala de três gafanhotos, migrador, cortador e o devorador. Uma metáfora, mas muito real naquele contexto do Velho Testamento, onde os gafanhotos vinham das plantações e destruíam tudo. Nós vimos bem recentemente uma nuvem de gafanhoto que estava por passar pelo nosso país e o Ministério da Agricultura estava preocupado se essa nuvem passasse aqui e entrasse ali nos nossos campos e trazia grande prejuízo. Deus está dizendo, eu vou repreender. E a metáfora do gafanhoto é, às vezes, se você não contribui para Deus, você dá para o banco. Você paga ao médico, você paga porque você não está sendo fiel. Então, quanto nós precisamos saber que Deus está tendo uma preocupação no todo com a nação de Israel, que dizia, o Senhor não nos ama. Deus está dizendo, eu amo vocês. Senhor, nós não temos desonrado, vocês têm me desonrado. Senhor, o Senhor não é o nosso Pai. Ele está dizendo, eu sou o Pai. Se eu sou o Pai, onde está a minha honra? Onde está o respeito para comigo? Né? Aí, Senhor, em que nós estamos sendo desleais? Vocês estão sendo desleais à pessoa com quem vocês casaram. Deus está mostrando para eles o quanto eles precisavam voltar-se para o Senhor. Senhor, em que nós temos cansado, Senhor, em que nós temos te enfadado? Deus está mostrando que eles enfadavam a Deus, fazendo alianças quais Ele não abençoava. Então, gente, fica aqui a conclusão desse momento.
A sessão, ou este parágrafo, encerra de maneira esperançosa. Sempre, a despeito de Deus mostrar os erros, Deus mostra o quanto Ele deseja tratar. E veja como é que nós encerramos, por todas essas informações que nós recebemos até o verso 10. Vamos ler juntos o verso 12, que a gente vai ver como é que encerra de maneira apoteótica esse trecho. Leiamos. Todas as nações o chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor. Olha, se vocês ouvirem o mensageiro, se vocês guardarem essa esperança, se vocês mantiverem fidelidade à aliança que foi feita lá nos dias de Levi, de vida e paz, se vocês abandonarem, se voltarem para mim, Deus está dizendo, todas as nações, todo mundo vai ver que vocês são felizes. Vocês se lembram do que nós estamos estudando aqui na igreja nas quartas-feiras? As bem-aventuranças. Então, lá atrás, Deus está dizendo já que o povo que serve ao Senhor, que busca o Senhor, é um povo bem-aventurado, é um povo feliz. E todas essas vicissitudes aqui que aconteceram, poderiam ter sido uma grande lição, como também deve ser uma grande lição quando nós passamos por todos esses vales de sombra da morte, ou vales de tentação, ou vales pecaminosos, ou lugares escabrosos, mas o Senhor nos chama de volta, porque Ele nos ama. E a prova dele é que Ele já mandou Jesus para morrer em nosso lugar. E é nesse espírito que eu quero então que você esteja se preparando para a ceia do Senhor. Convido os presbíteros para que se aproximem à mesa e nós estaremos celebrando a ceia do Senhor nesta hora.